o REC lá, mas tá gravando já. E eu vou dar continuidade ao que eu estava falando aqui, tá? Como eu disse, eu sou servidor do IFO já há bastante tempo, desde 95, desde quando começou, na verdade, né? Desde o início. E quando eu fui fazer o curso superior, eu falei para umas colegas, né, umas jovens. Aí eu falei, ó, isso aqui é para vocês, porque para mim não tem muita serventia mais. Na minha idade não é só por, não vai servir, é só por vontade de fazer mesmo. Mas aí eu terminei, é, eu mal terminei, na verdade, nem bem havia terminado direito, não havia, só havia colado grau, mas como era a primeira turma, a gente não tinha ainda diploma, não tinha nada pronto. Esse processo demora, tá? Para a primeira turma demora. Depois que está encaminhado é tranquilo. Mas reconhecimento do curso, um monte de processo burocrático que é bem complicado. E às vezes, se a instituição começar a trabalhar com isso antecipadamente, consegue, no final da primeira turma, já emitir o diploma. Não é o caso do Instituto, porque só uma informação: para a emissão de diplomas, para uma instituição ter o livro que o MEC, o livro de registro de diplomas que o MEC controla, para uma instituição ter, ela tem que ter, no mínimo, 5 cursos superiores. No caso do IFRO, tranquilo, tem isso, então o reitor tem esse poder. Já o diretor de uma universidade que não tenha, uma faculdade que não tenha, que ela não seja universidade, né, para ser chamada de universidade, ou centro universitário, ela tem que ter pelo menos 5 ou 7 cursos, se eu não me engano, superiores. É, para ter isso, ela tem que ter esse número de cursos, senão ela não tem um livro, então ela depende de outro. Então, lá no caso, as faculdades de Rondônia, a maior parte delas depende da Unir para registro. Faz convênio com a Unir para poder registrar os diplomas, porque elas mesmas não podem registrar. Então, eu não tinha diploma, aí surgiu um concurso. Já, tipo assim, eu terminei em agosto, foi a colação em agosto, e em setembro teve um concurso. Tinha uma vaga para professor. Eu era técnico lá nós vamos, se Deus iluminar, Deus nos conceder, nós vamos conhecer lá a Zoa 3. Eu era técnico de produção animal da Zoa 3. E aí, apareceu o concurso, uma vaga, eu falei, eu vou fazer. A princípio, eu me inscrevi, depois não ia fazer, aí um colega que está, colega na época de escola agrotécnica, né, que está em Porto Velho hoje, insistiu para que eu fizesse, eu acabei fazendo. Aos 44 do segundo tempo resolvi fazer. Estudei lá o que deu. E fiz, havia uma vaga, eu falei, se eu ficar em terceiro lugar tá bom, eu fico de reserva aí, depois me chamam. Não chamariam, porque não chamaram, né? O segundo lugar não chamaram. E eu acabei ficando em primeiro. E aí foi abraçar mesmo e partir para cima, correr atrás do diploma da emissão. Terminou isso aí, não foi nem 2 anos, surgiu um mestrado. É, privado, né? Não é barato para poder pagar para faculdade privada. Acabei fazendo, terminei o mestrado, passou pouco tempo, surgiu um doutorado que eu concluí já tem um ano e meio. Então nunca é tarde. Eu achei que não serviria e estou hoje nessa condição que eu não imaginei que eu chegasse. Mas é isso aí, tô com bastante, sempre tive, desde o início do curso, eu fui um dos que trabalhou, né? Eu sempre digo isso, basicamente professor Rafael Henrique, talvez vocês não vão conhecer, que não foi no instituto, porque ele está se afastando agora para fazer pós-doutorado, talvez ele não volte mais para a gente, o que é uma pena. E a professora Larissa, nós três é que batalhamos para a criação desse curso de zootecnia. A agronomia já existia, 5 anos após a agronomia, quando se formou a primeira turma de agronomia, nós criamos o curso de zootecnia. E que era a ideia que eu tinha que acontecesse para a abertura de novos cursos, que terminasse a zootecnia primeiro, uma primeira turma, concluísse, para depois iniciar um novo curso. Mas isso aconteceu, criou um novo curso sem a zootecnia ter concluído. Mas aí, enfim, eu sempre tive à frente um contato maior com esse curso. Nunca fui coordenador, nem pretendo ser, mas sempre como idealizador e como defensor ou coisa parecida, sempre tive presente. E por esse motivo eu tô aí com bastante disciplinas diversas, porque às vezes falta, né? Eu acabo para colaborar, não especificamente com a instituição, e sim com os alunos.
eu acabo pegando disciplinas bem diversas. Se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber aí. Que eu estou com disciplina bem díspares, o que dificulta um pouco o trabalho da gente. Mas, vamos lá. E não abro mão dessa disciplina. Eu sempre quis, desde o início, trabalhei com introdução da tecnia e faço questão de trabalhar. Só fiquei fora quando eu estava no doutorado, né? Mas foi um ano só que eu peguei de afastamento no final, porque 3 anos eu fiz trabalhando e, e sempre estou com essa disciplina aí procuro, quero fazer com vocês aí um trabalho de fazer vocês conhecerem em profundidade o que é a zootecnia e tentar despertar ou avivar ou aumentar em vocês esse desejo em cursar esse curso, tá? Beleza. A minha fala não foi breve, foi bem longa, na verdade. É só para dar um breve histórico de vocês, a menos que vocês façam questão, não precisa ser tão extenso. Só me falarem um nome, da onde são, se são de Colorado, da região, o que atividade desempenham, se trabalham ou não, né? Se tem alguma atividade de trabalho econômico ou não, e também qual foi o motivo, né? O que os levou a ingressar no curso de zootecnia. Então eu vou começar aqui pela tela, pela ordem da tela, né? Que seria Eli, Michele, William, assim por diante, porque só tem 6, né? Vai ser bem rápido. Bem rápido não, mas não vai ser tão demorado quanto se todo mundo estivesse presente. Então eu vou abrir aí para vocês iniciarem. Eli, por favor, fala para a gente aí essas informações que eu comentei, né? Se é da região, se não é, e, e o que levou a ingressar no curso, o que desempenha atualmente, enfim, esteja à vontade. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Eliette, mas todos me conhecem por Eli. Aqui onde eu moro, ninguém me conhece pelo meu nome mesmo. E eu, a vida inteira, praticamente, eu morei no sítio. Tem 7 anos que eu moro aqui em Vilena. E hoje eu trabalho como cabeleireira. Sou autônoma e é uma paixão que eu gosto muito também. Até eu faço uma faculdade particular de estética. Estou no segundo ano. E só que eu também sempre gostei da área rural. Eu sempre gostei. Tanto é que quando eu me inscrevi nesse curso, eu me inscrevi para medicina veterinária. Aí lá na frente eu falei não. Aí, como tinha muita vaga ainda para zootecnia, eu fui e mudei de curso e acabei passando para zootecnia. É uma coisa que eu sempre gostei. Por 12 anos que eu morei no sítio, e antes de eu mudar para a cidade, eu tirava leite, mexia com porco, Uhum. galinha, essas coisas. É uma coisa que eu sempre gostei muito. E hoje eu moro aqui em Vilena e vou daqui todos os dias estudar em Colorado quando começar as aulas presencial. Certo, ótimo. Seja muito bem-vinda. E é isso mesmo, realmente que nos leva a essa ligação, né, com a realidade do meio rural. Embora existam pessoas que nunca tiveram esse contato com o meio rural e acabam fazendo, né, acabam cursando. E é muito comum isso mesmo, como eu disse, o curso mais conhecido, porque é mais antigo, né, do curso de agrárias, eu acho que mais novo que a zootecnia só se for a engenharia florestal, como reconhecimento de curso, como curso reconhecido e registrado no país, né? Não tenho ideia de quando a engenharia florestal passou a ser reconhecida, que é um curso também que pouca gente conhece, né? Menos conhecido. E, inclusive você tem agrônomos atuando como engenheiro florestal, na área florestal, até porque às vezes você não tem nem profissionais, né? Em quantidade. E também, às vezes, você tem mais gente cursando agronomia, porque a área da agronomia, ela é mais... Você tem uma possibilidade maior de atuação em várias frentes, né? Engenharia florestal é bem específico. Mas uma tendência dos cursos, a tendência das profissões, é elas se especializarem mesmo. E deixarem de ser amplas, ser bombril, né? Mil e uma utilidades, e serem mais específicas, né? Isso vem ocorrendo com a agronomia, porque
A gente fala agronomia hoje, mas no passado é engenheiro agrônomo. E hoje em dia a parte da engenharia ela está ficando fora da agronomia, né? Até porque não dá. Você tem tanta coisa para tratar, tanta coisa para ensinar num curso de agronomia que a parte de engenharia fica fora. Quando a gente fala em engenharia, é a parte mais voltada à matemática, né? A parte de construções, a parte de projetos de irrigação, coisa desse tipo, está ficando mais de fora. E aí tem outra profissão também muito pouco conhecida, que é o engenheiro agrícola. Não sei se alguém que já ouviu falar em engenharia agrícola, não agrônomo. Já vi falar, mas A não tenho engenharia agrícola, conhecimento. eles atuam bem menos, um pouco menos com a parte vegetal e muito com a parte de engenharia. Projetos, o engenheiro agrícola é o profissional que atua, por exemplo, às vezes na concepção de uma máquina, né? De um implemento. Tem muita física envolvida, muita matemática, construções, silos, irrigação, né, que envolve física também. E aí, por isso. Mas assim, é um curso também bem pouco difundido. As universidades não são muitas que ofertam, são poucas ao longo do Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eu acho que talvez uns 10 cursos no país, não tenho certeza. Mas, mas existe isso, Ah, tá? sim. Então, é muito comum. O médico em Engenharia Grêmio tem, agrícola? professor. Sim, eu tava vindo para fazer. Ah, é? Aqui Não em Grêmio sabia, não. tem. Interessante. Tá difundido mais, tá abrindo mais, né? E essas questões, Lucas, elas acontecem, Lucas e os demais, né? Elas acontecem com vários cursos, né? Como a Eli falou, eu havia me inscrito para medicina veterinária. E às vezes, assim, só vai conhecer o que é o que cada um faz quando estiver trabalhando, né? A medicina veterinária feita em regiões do interior, como é a nossa aqui, ela ainda se aproxima um pouco mais da zootecnia, elas ficam mais próximas. São as duas que têm grande proximidade. A zootecnia ela tem uma proximidade grande com a agronomia, porque ela trata de produção de pastagem, por exemplo, trata de produção de alimentos para os animais, coisa que a veterinária não trata, né? Como produzir alimento para os animais, e, inclusive como alimentá-los, nós vamos ver isso aí, né? Porque pode parecer simples, mas a alimentação correta também é responsável pelo resultado de uma produção animal. E por isso se aproxima da agronomia, pela parte vegetal, e também se aproxima da veterinária pela parte animal. Há uma grande diferença, exceção entre veterinária e zootecnia, é que a veterinária atua com a parte clínica, né? Doenças no âmbito da cura. E já a zootecnia, a parte sanitária, a parte de doenças é a parte sanitária, a parte de prevenção. Evitar que o problema ocorra o máximo possível. Até porque a gente tem um foco econômico, né? Então, se você tiver viver corrigindo o problema, você não vai ter resultado. Então, uma produção que vive dando problema, vive tendo animais doentes, animais adoecendo é só custo, só custo. Só. E esse custo atrapalha. Oi. Então, e eu não sei se eu estou certa, mas eu vejo a zootecnia uma área mais ampla do que a medicina veterinária. Foi A até por isso que veterinária eu até que mudei tem de uma curso. amplitude, eu diria, não sei se maior, mas diferente, porque ele pode atuar em outras áreas, por exemplo, pode atuar em saúde pública, né? O veterinário pode atuar na saúde pública, tem Sim, veterinário que nem mexe com animais, ele trabalha em saúde humana, mas não atendendo como médico, ele não tem essa prerrogativa, essa possibilidade. Mas na prevenção de doenças para seres humanos a partir do controle dos animais, entendeu? Tem essa questão da sanidade. Mas a zootecnia daí, ela tem essa abrangência na produção animal mais específica, mas também mais sólida, né? Então ela trata só de produção animal. Na veterinária trata de produção animal, mas, por exemplo, depois nós vamos ver isso aí, enquanto, sei lá, às vezes pode ter algum curso veterinário que seja mais intenso isso, né? Por exemplo, uma veterinária feita no Paraná ou em Santa Catarina, provavelmente vai ter um tempo, horas de avicultura, que já tem muita avicultura ou suinocultura, bem extensas. Mas você pega uma veterinária feita aqui em Rondônia, eu não sei qual a carga, mas provavelmente não se equipara, né? A bovinocultura, a produção de bovino de leite, bubalino, equinos, nós não temos cunicultura, né, na grade do curso.
Mas as criações que tem, é bem, eu não comparei ainda, mas é bem provável que tenha uma carga muito maior que para a veterinária. Porque a veterinária vai ter que ocupar o espaço, o tempo, trabalhando com outras áreas, né? Que eles têm que trabalhar com anatomia, com cirurgia, com correção de doenças. Então, o grande diferencial é esse. A gente não vai trabalhar em zootecnia, a gente não vai atuar com cirurgia, tá? Pequenas cirurgias, sim, coisas como uma castração, por exemplo, né? Embora tem gente aí que diga que não pode ou restringe, mas a castração faz parte do manejo, né? Tranquilo, sem problema, não tem Inseminação, nada que professor. restrinja. Só não está na grade, entendeu? Só não está assim, nem na veterinária tem. Você vê, eu vejo aí, agora tem um colega de profissão, ex-aluno do instituto, eu o conheci adolescente no curso técnico, depois ele fez zootecnia no IESA também, porque eu fiz no IESA, fui primeira turma, ele fez no IESA, hoje ele e tem muito disso, tá, gente? O mercado não quer saber muita coisa, não. O mercado quer saber se você é bom, né? Eu tenho, por exemplo, um ex-aluno, tenho não, conheço um ex-aluno do curso técnico que depois fez a tecnia na mesma turma que eu, colega de turma, e que hoje atua como promotor de vendas da Urufino, de medicamentos, entendeu? E ele já falou que às vezes ele está lá no universo onde só tem medicamento seria área veterinária, né? Vender medicamento. É, ele está lá no universo que só tem veterinário e eles, por vezes, se sobressai. E a empresa não está nem aí qual a formação dele, ela quer saber o resultado que ele traz. Que ele E adquire. vai do conhecimento que ele tem Nada também, né, proíbe professor? vocês de adquirirem mais conhecimento, tá entendendo? Então, assim, aí na reprodução animal, que é uma área aí que só tem, estava restringido muito, não pode, não pode, não pode. Hoje em dia, um peão faz. Então, se um peão pode fazer, não estou desmerecendo o peão. Mas por que o zootecnista não pode? Então, esse cara montou aí ali em Colorado, inclusive, é, a gente pode, de repente, visitar isso lá, quando voltar às aulas, visitar isso lá. Ele montou um centro, inclusive o investimento, eu não sei quanto, mas eu vi fotos, ficou muito bom. Ele montou um local na propriedade da família, ali na linha 2, um local para dar curso de disseminação. Ele cobra por isso, tá? É lógico, né? Ele tem investimento, ele cobra por isso. Ele trabalhou ou acho que ainda atua representando uma venda de sêmen. Ele está num laboratório de medicamentos também, e é zootecnista. Laboratório de medicamentos, e está atuando agora na reprodução assistida, certo? IATF, esse negócio todo, que vai além da inseminação artificial comum. Está atuando na IATF, que hoje devido à expansão da inseminação artificial em tempo fixo, dessa reprodução assistida, né? Inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embrião, né? Na verdade, a gente chama transferência de embrião, mas o certo é produção in vitro, produção de embriões, né? A gente chama de PIV, alguns chamam de FIV, né? Fertilização in vitro, mas o mais correto é PIV, produção in vitro de embriões. Ah, Só que isso é muito comum. Lá onde eu morava antigamente, há 12, 13 anos atrás, a Imaté ia na linha da curso de 2 dias de inseminação, qualquer um lá podia Pois é, fazer, então pegar o ficou. certificado e Sabe vir. por quê? Não adianta a gente querer cercar as coisas, né? É, não tem condições de um profissional, quer seja veterinário ou tecnista, estar lá na hora. Por exemplo, depois vocês vão ter mais contato com isso, a gente pode tentar falar sobre isso, como funciona essa técnica, né? A técnica da inseminação artificial em tempo fixo. Existe todo um. Eles chamam de. A gente chama. A gente, né? O meio técnico chama de protocolo. Por que protocolo? Porque protocolo na língua portuguesa uma sequência de atividades, né? Vou protocolar o documento, eu vou dar sequência no andamento do documento, passa por um local, passa por outro, essa é a ordem normal desse documento andar. Então tem os protocolos de inseminação artificial, e cada empresa tem um protocolo, usando hormônios distintos, que é utilizado hormônios, né? Para induzir o cio, etc, etc, né? Induzir a ovulação e tal e tal. Depois, quando vocês forem fazer a reprodução, vocês vão compreender melhor isso, como é que funciona essa sequência, né? Esses hormônios que usa, por que usa hormônio, por que usa outro. Tem empresas com protocolos diferentes, dependendo do animal que está trabalhando, se é vaca leiteira,
Já tem empresas que se especializaram em produzir protocolo para essa categoria, porque a possibilidade de emprenhar é mais difícil. Se for novilha, se for vaca, a gente chama novilha de primípara, né? Primeiro parto. Se for vaca multípara, vaca que já deu mais que um parto, perdão, plurípara, já deu mais que um parto, assim por diante. Diga, Eli, você fala alguma coisa? Já ouvi o microfone abrir, mas tudo bem. Então, essas coisas, ele tem esse centro lá. Então, tranquilo, tá? Inseminação pode ser feito sem problema. O problema é que a gente não vai ter condições de dar um curso de inseminação aí para as turmas no campus. É muito difícil. Porque a gente depende de animais, sabe? É um custo muito alto, não é um custo financeiro só. É um custo logístico, operacional alto. Porque para treinar os processos, quando você fala, matéria ia nas propriedades, o produtor disponibilizando vacas para isso, para a família dele, para as pessoas, tranquilo. O problema é você aí com 20, 30 pessoas, na verdade um curso não pode ter mais que 15. Não fica legal, não anda legal. Com 15 pessoas aí, imagine, você tem que ter pelo menos aí umas 4 vacas, 5 vacas por pessoa. Porque é invasivo, né? Você enfia a mão dentro do animal, fere o reto, pode ferir os órgãos reprodutivos, pode machucar o ovário, pode machucar colo de útero, né? Que é a cervix, pode machucar vagina internamente. Então é complicado. Então você não. Os animais, inclusive os animais utilizados para os cursos, são animais que você não tem muito foco na reprodução deles mais, porque eles podem ficar com sequelas que não reproduzem mais. Então, geralmente são animais de descarte. Já estão com algum problema reprodutivo, etc, etc. Aí vão para os cursos. Geralmente é isso. Né? Aí quando engorda, vão para o abate, coloca outro no lugar, assim por diante. Então não dá para a gente dar um curso aí. Mas se vocês puderem fazer, sem problema, tá? Podem fazer tranquilamente. Inclusive, eu recomendo, pelo menos, se for possível bancar um curso, se inteirar de como as coisas estão andando, para não ficar à margem, né? Porque as coisas acontecem hoje em dia muito rapidamente. Mas beleza, vamos dar andamento aí que as minhas aulas sempre são assim, gente. Às vezes eu saio um pouquinho pela tangente, mas eu procuro não perder o foco e voltar de novo no objetivo. Só para não deixar, às vezes, um questionamento, alguma dúvida no ar, né? Se a gente puder resolver, a gente resolve na hora e já repassa a informação e depois a gente volta de novo para o foco, tá? Então vamos voltar aí de novo para o foco na Michele. Michele, fala sobre você pra gente. Bom dia. Bom dia, professor. Eu moro em Pimenta Bueno e eu escolhi fazer zootecnia porque eu faço projetos rurais, hoje específico mais para o Banco da Amazônia. Mas eu faço projeto para o estado todo. No começo, eu até queria fazer veterinária, porque eu sou formada em administração. Mas eu não curto muito a parte clínica, a parte de cirurgia da veterinária. Então, por isso eu decidi não fazer quando eu terminei o ensino médio e fui fazer administração. Formei final de 2019. Aí, nesse tempo, eu consegui um estágio no Banco da Amazônia e estagiei na parte dos projetos. Aí eu saí, terminou meu contrato, fui trabalhar com os projetos e estou até hoje. Por isso que eu decidi fazer zootecnia, porque envolve os projetos hoje, eles envolvem muita parte de bem-estar animal. Hoje a gente faz projeto de animais para corte, para leite, coisa de pastagem, tudo que envolve benfeitorias. Então, pelo que eu estava pesquisando, a zootecnia ela Certo, envolve Michele. mais a área dos Interessantíssimo projetos. isso que você colocou, né? Eu acredito que você vai se dar bem na zootecnia, pelo menos essa parte administrativa, porque assim, não desmerecendo nenhum curso, mas dos cursos de agrárias, a agronomia e a zootecnia, elas têm como, não vou dizer fundamento, mas tem como um dos pilares, né, do curso, a gestão, a administração e o retorno, porque você não produz suínos, você não produz aves, você não produz bovinos, não produz leite, não produz caprinos, ovinos, porque você gosta só. Você produz porque quer o retorno econômico. Isso depende de gestão, depende da administração, depende de análise de custos, depende de projeções.
certo? E assim, esse é eu diria, um diferencial. Diga, você ia falar alguma coisa? Ah, tá. Isso depende, Não, tem, professor. tem uma... A zootecnia e a agronomia trabalham mais forte isso, tá? Essa parte de gestão, de administração, essa parte toda. Ah, o romantismo fica um pouco de lado. A gente pode gostar dos animais, a gente deve gostar dos animais, a gente deve estar preocupado com o bem-estar animal, né? Ah, se, se isso não for propriamente por uma questão de dó mesmo, né? Tem que ser por uma questão econômica, porque os animais que sofrem não produzem. Os animais que, para produzir, o animal tem que estar na melhor condição possível. Então ele tem que estar bem. Você falou um ponto de bem-estar animal aí. Né? A veterinária também trabalha com bem-estar animal. A questão é que os conceitos de bem-estar às vezes estão um pouco distorcidos. Né? Bem-estar não é eu botar o animal no meu colo. Bem-estar é ele estar bem na condição que é ideal para ele. Um porco enfiado na lama, por incrível que pareça, no barro, um porco enfiado no barro, só com os olhos de fora, é show de bola para ele. Você pode achar que ele está sofrendo, mas ele não está sofrendo. Aquilo é a condição normal, natural dele. Ele evoluiu daquela forma. Né? Tanto é que nós fomos ver aí, tem projetos, tem produção animal aí em que os suínos estão soltos em chiqueirão, como era no passado, e os animais estão super bem. E como é que você mede isso? Uma das maneiras de medir isso é o nível de estresse. Né? O nível de. Depois vocês vão pegar isso quando tiver mais para frente lá em bioquímico, o nível de cortisol, o nível de substância de hormônios do estresse que são liberados. Você consegue medir isso. Tem muitos experimentos com animais que fazem isso, né? Submete o animal à condição, aí depois coleta o sangue dele e vê o nível de estresse, de reação química que o organismo dele teve. Adrenalina é muito rápido, mas o cortisol é mais fácil medir. Mede na urina, o que liberou na urina também. Então, assim, o conceito de bem-estar às vezes está um pouco distorcido. Né? Bem-estar animal é oferecer sombra para ele, oferecer um ambiente mais próximo do normal dele. Não é eu botar um sapato nele, não é eu botar uma roupa, né? Não é eu pôr no colo, não é isso. Né? Não é isso. Né? E a respeito de produção animal, tem pessoas que podem ignorar o abate dos animais. A gente produz animais para abater. Inclusive, até já vou adiantar alguns pontos aqui, até no abate dos animais, a gente tem que pensar para que ele não sofra. Então, abate bem executado, o animal não sofre. Né? É lógico que algum estresse ele sofre, porque ele sai do ambiente normal dele, aí já é um estresse, bota num caminhão, já está estressando, ele não conhece aquilo, ele fica mais reativo, fica um tempo na espera lá no frigorífico, em contato com animais que ele não conhece, né? Geralmente às vezes tem brigas, porque é como gente, né? Não gosta da cara de um do outro e se estranham, tá? Mas na hora de abater, por exemplo, o animal tem que ser, por norma, por lei, atordoado, para que, quando ele sofra a sangria, ele não sinta dor, ele tem que desmaiar primeiro. E esse desmaio pode ser, por exemplo, com mecanismos que atingem o cérebro, e em pontos específicos já calculados, que o animal não vai desligar todos os sentidos, ou mesmo choque elétrico em pontos bem específicos, o animal apaga, para depois ele ser sangrado. Isso com aves, com suínos, com equinos, com bovinos, com ovinos, qualquer espécie animal tem isso. Tá? Você fala alguma coisa, Michele? Tá. Então, assim, e essa questão da Não, gestão, da professor. administração, ela é bem presente, eu diria. Esse é um conceito meu, bem presente na agronomia e na zootecnia. Eu diria que muito mais que nas outras ciências das agrárias, né? A engenharia florestal não sei dizer, mas na veterinária geralmente não tem. Não sei até que ponto tem e tal. Também não posso afirmar. Depende, tem curso que tem curso que não tem, é muito relativo, tá? William, fala com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é William. Eu venho da cidade de Machadinho, só que já estou colorado desde 2015. Eu sou formando da turma de 2017. 2018 eu fiquei parado um tempo aqui e iniciar a zootecnia em 2019.
Tava até matriculado já. Só que daí, por alguns problemas, não deu certo, né? Tive que começar a trabalhar. Trabalhei 3 anos aqui em Colorado mesmo, em agropecuária. Vim numa Aham. evolutiva na área e agora, nesse momento, eu achei que estacionou, né? Foi onde eu fui em busca de estudo daí, Ô, né? cara, em qual Inclusive, eu loja acho que que eu já você atendi trabalha, o William? professor lá na agropecuária, se era Ah, cliente na lá. Cone Sul. Cara, Na Cone deixa Sul, eu ver, William. Colorado. Você tá há No bastante de... tempo lá? Eu sou péssimo com nomes, cara. Sou péssimo com nomes. Tá. Eu Esse sempre, ano, em eu janeiro, sempre fez tenho, 3 anos. tenho um colaborador lá do Tiago, trabalhando no balcão ali, que eu sempre converso com ele. Ah, tá. De você eu não tô lembrado, sinceramente eu não tô lembrado, O me perdoe. Ronilson, acho que é o Ronilson. Até porque eu já faz bastante tempo Então, que eu tranquilo. não vou lá, né? Até esse dia eu liguei pro Thiago, eu tô precisando comprar uns eletrificadores, mandei uma relação para ele, ver se ele cota para mim, uns eletrificadores para cerca, né? O Thiago é ex-aluno nosso, né? Você sabe, ex-aluno do Instituto, fez a tecnia também, ele e a esposa, né? E tá aí, então é uma das possibilidades, né, de atuar, né? Inclusive, William, já eu deixo você continuar. Inclusive, eu fazia, até antes da pandemia, eu fazia o seguinte: eu colocava, entrava em contato com profissionais, conhecidos meus ou não, pessoas que eu nunca tinha visto às vezes, mas que são conhecidas aí e tal. Eu entrava em contato telefônico, ligava, solicitava a possibilidade deles serem entrevistados por alunos do curso da disciplina de introdução à zootecnia para ele expor a realidade dele, o que levou ele a fazer o curso, como é que a perspectiva que ele enxerga da tecnia, o mercado de trabalho, etc, 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 né? Então o Thiago já fez isso para a gente, acho que ele, a esposa, ou só ele, não lembro bem, já fez esse trabalho. Mas antes da pandemia, depois a gente parou, quem sabe a gente consiga voltar com isso agora, nessa turma de vocês. Mas continua aí, você tem alguma coisa mais para acrescentar? Uhum, E é isso só, né? Na área que eu trabalhava lá, sempre trabalhei com animal, né? A parte a campo, certo. tanto com Ah, medicação, vacina. E certo. também eu ficava na parte de mineral, né? A minha parte mais forte era mineral. Daí, sabe, pra gente chegar a vender o mineral, a gente Entendi, tem que ter um conhecimentozinho e ali eu tava entendi. ficando para trás, né? Daí foi onde eu me inscrevi para zootecnia, que nessa parte aí do animal, de É, mineral, de alimentação é muito à frente, né, dos outros cursos, e é o que eu é quero uma das para mim essências da zootecnia é ficar a profissional nutrição, né? nessa área. Talvez a maior, o carro-chefe da zootecnia seja a nutrição. Tem o melhoramento genético também, que é muito forte, né? Então depois eu vou mostrar para vocês como é que eu enxergo isso, né? Como é que eu enxergo essa realidade. Mas beleza, William. Concluiu aí? Então tá, gente, só um comentário a respeito disso que o William falou. É o Concluir. seguinte, eu tô nesse meio há bastante tempo, estou numa época em que um produtor for mineralizar os seus animais era algo quase que impensável. Quando o produtor fazia, ele dava sal branco, né? Só, a gente chama sal branco, que é só o sal mesmo, né? O sal, o cloreto de sódio, igual sal de cozinha, só que para animais, vocês devem já ter visto, não sei se já viram, mas vão ter contato. Ele vem em sacos de 25 quilos. E é um sal grosso, ele não é refinado, né? Não é como o sal de cozinha refinado nosso. Quando o produtor dá quando muito ele fazia isso. Então era dificuldade você convencer o cara a utilizar uma suplementação. Porque o que acontece? É mais fácil ele comprar um medicamento para um animal, investir, sei lá, em 30, 40 reais para um animal, do que ele comprar um saco de mineral de 140 que vai dar para fornecer para um animal um ano ou para vários animais durante o mesmo período que ele fez a medicação. Ele fica o tempo todo apagando incêndio. Ele fica o tempo todo corrigindo problemas, que é esse o foco que a gente tem que ter na zootecnia, não deixar os problemas acontecerem. Corrigir é sempre mais caro, é sempre mais trabalhoso, sempre mais oneroso e sempre mais desgastante. Então, prevenir é bem melhor. Um animal bem alimentado, bem nutrido, os índices de adoecimento dele são menores. Aí, se você fizer um manejo adequado, correto,
para não ter acidente, por exemplo, os seus índices de mortalidade ou coisa parecida são baixíssimos. E se você tiver animal com problema, que sabidamente tem problema no rebanho, você descarta através de seleção, que é uma das pernas, digamos assim, né, das duas pernas do melhoramento, que é a seleção, o outro é o cruzamento. Você faz a seleção, descarta animais com problema, descarta animais menos produtivos, e a tendência é só você elevar o seu resultado econômico, né? Então a gente tinha no passado aí realmente dificuldade para poder vender minerais. Por isso que eu acho que o William deve enfrentar essa dificuldade de convencer as pessoas de que uma suplementação é algo bom e que vai trazer resultado dos animais. Isso para animais a pasto, né? Animais que geralmente bovinos, né? Mas tem bovinos, equinos, caprinos, ovinos. Isso para ovinos porque os outros animais comem no coxo e aí galinha, você acaba fornecendo tudo junto ali, né? Frango de corte, né? Beleza, William, obrigado. Ingrid. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. Meu nome é Ingrid, moro em Crumbiara. E o que eu vou fazer esse curso por causa que eu gosto de animais, né? E queria me aperfeiçoar Você não mais fez nessa nada de área curso técnico, não, né, Ingrid? de conhecimento. Ah, tá. Ô, William, você fez aqui então, né? Pelo que você falou, você terminou em 2018? Não, Curso técnico? Eu formei em 2017, né? Formado em 2017. 2017. Eu cheguei a trabalhar com Eu você, formei em algum... em 2017. Não, você sempre trabalhou com. Naquela época era assim, eu trabalhava com o primeiro A, eu fui do B, e no terceiro A eu fui do terceiro C daí. Ah, tá. Eu trabalhei até 2018, eu trabalhei com médio depois, por uma questão de necessidades aí eu estava na agronomia ainda, até deixei a agronomia, não estou mais na agronomia, estou só na zootecnia. Por necessidade eu acabei ficando só com a zootecnia, necessidade do curso, né? Mas Ingrid, beleza, obrigado. Só uma pergunta mais, Ingrid, você teve parentes seus que estudaram aqui, né? Eu lembro que eu dei aula para pelo menos dois com o mesmo sobrenome, é isso? eu tive uma tia minha que já estudou aí. E o irmão dela, o parente dela, não teve? Ele desistiu, parece. Como é que era o nome dele? Acho Não. que ele não terminou, mas teve um. Não sei se era irmão dela ou se era primo, algo desse tipo, que Do estudou aqui. sobrenome Fracasso, Isso. eu acho que é primo. É primo meu. Não lembro o nome agora. Faz bastante tempo isso. Lá pra. A minha também é uma loirinha, não é? Sua tia. É a Bruna. Bruna Bruning. Agora lembrei. Bruna Bruning pra Isso, cá. aham. Isso. E o garoto, eu não lembro agora. Garoto, sim. Na época, garoto, hoje deve estar homem já formado. Mas não Acho que é lembro o nome. Fernando. E até deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo. Gabriela entrando. Ah, Oi, Gabriela. Gabriela, né? Bom dia. É isso? Entrou com. Oi, é isso mesmo. Tá. Tá, nós temos aqui, já eu passo você, nós temos aqui o pessoal falando de si, né? Se apresentando aqui para os demais. Lucas, fala aí. Obrigado, Ingrid. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou o Lucas, né? Como posso dizer? Me criei em Colorado, mas moro atualmente em Vilhena, mas estou sempre em Colorado, não fico longe. Até porque nós temos propriedade rural em Colorado, e estou sempre aí me auxiliando, mexendo nas coisas. E o que me levou a entrar no curso foi mais por causa de ser da área voltada à nutrição animal, né? E despertou mais meu interesse. Certo. Ô, Lucas, você é o que do Fernando? Sobrinho, Sobrinho? Tá. Seu pai e seus tios são em três, né? É isso? isso. Meu pai é o Luciano, o Ricardo, irmão do meio, né? Meu tio, Aham. e o Fernando. Novo. Luciano é o mais velho? Isso. Ah, tá. Conheço. Conheço sim, conheço de vista, né? Não conheço. Eu conheço o Fernando, você sabe que eu conheço, né? Eu tive contato com o Fernando na faculdade, então até a gente tem um apelido, não sei se esse apelido dele é de família ou se é só da faculdade, né? Mas é um apelido que a gente sempre tratava ele. E, enfim, o Fernando, eu não tive mais contato com ele, porque ele foi para Vilhena e tal, né? Mudou para Vilhena. Mas acho que aquela propriedade em frente ao instituto tá com ele.
ficou pra Ficou ele para ele, aquela né? terra, né? É, e ele ficou com aquela propriedade ali, aí vocês tinham uma outra lá na. Teu avô, né? Tinha outra lá na na Pra 2. Columbiara. É na 2 a Santa Branca, na 2. Sim, lá ficou pra minha avó. Ah, Mas ficou ficou pra do tua fundo, avó. Entendi. né? Dividido, né? Beleza, foi mesmo. Depois que teu avô faleceu, foi dividido, né? Mas, beleza, Lucas. Você tem aí um parente na área, né? E com certeza deve poder te falar a respeito dessa questão da atuação e tudo mais, embora ele acho que nunca trabalhou como profissional para terceiros, o Fernando trabalha para si próprio, né? Porque ele tem, Falar mais pra ele é, mesmo, né? tem as coisas para ele administrar ali, que são da área rural. Inclusive dos três irmãos lá, os outros dois são na área de engenharia, né? Engenharia civil, teu pai é engenheiro civil, o outro é elétrico, eletricista, é isso? Isso. Tá? Pois é, eu sei disso que o Fernando às vezes falava pra gente. Mas beleza, cara, tamo aí, seja bem-vindo, né? Como todos os demais. E valeu. Obrigado. Deixa eu passar pra Ellen. Ellen, fala com a gente. Oi, Bom bom dia. dia. Então, meu nome é Ellen Marina, eu sou de Comodoro, né, Mato Grosso, e eu sou formando de 2021, eu vou pegar o certificado agora essa semana. E eu sempre morei no sítio, né, e sempre tive paixão pela área da agricultura, pecuária. Aí, tipo assim, quando eu entrei no curso técnico, pra mim, eu ia fazer agronomia. Aí, já bem no finalzinho agora, de 2021, eu troquei tudinho e tal, porque sempre minha família mexeu com pecuária e tal, e eu tinha, eu acho, mais amor por pecuária. Aí, chegou no final que eu troquei de curso. Isso ocorre. É, é bom quando essa escolha é acertada, essa mudança é uma mudança acertada, né, não é equivocada, e acontece antes. O duro é quando você faz um curso todinho, chega no final e fala assim, putz, não era bem isso, né? Mas acontece com qualquer um. Inclusive, o Ellen, o outro comentário que levanta aí com essa sua fala é que dos cursos de agrários, a agronomia é o mais antigo, tem mais de 100 anos. Você tem ideia? Você tem escola, tem faculdades que estão hoje com 100 105, Lavras, por exemplo, tem isso, era os cursos, depois nós vamos ver aí na apresentação que eu vou fazer para vocês, os cursos ligados à parte agrária no Brasil eram as escolas superiores de agricultura, não existia agronomia, não tinha veterinário, não tinha nada disso não. Ainda no século XIX, quando começaram, alguma coisa desse tipo, né? Até porque os cursos têm mais de 100 anos. Então, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, alguma coisa promovida ainda na época do Império, né? Dom Pedro II. Então, o conceito que se tinha na época, no mundo, era a agricultura. Inclusive, assim, se ele for ver na Idade Média, só um comentário, depois eu vou fazer de novo com vocês, mas já vou adiantar aqui. Na Idade Média, o conceito é que os animais serviam só para uma coisa. Na verdade, os animais nas propriedades, na Europa, né, porque o que se tem de Ocidente, né, se tem de mundo moderno, digamos, desenvolvido, era o Ocidente nessa época, né? O Oriente, para nós, é pouco conhecido. Você tem a China, o Oriente Médio, com grandes avanços aí tecnológicos para a época, mas pouco conhecido da gente, né? A matemática, o papel, a escrita são do Oriente e não são do Ocidente. O Ocidente sempre foi tratado como mais desenvolvido, mas então o que a gente tem de referência é o Ocidente dessa época, né? Então na Europa as propriedades eram e são muito pequenas. Então não dá para você botar coisa ali dentro. E as pessoas produziam vegetais, né? Não tinha foco em produção de carne e tal, né? Você começou a usar vegetais, produzia trigo, produzia hortaliças, coisas desse tipo. Então a propriedade pequena, o animal só tinha uma função ali dentro. Ou era para trabalhar, ajudar a produzir produção vegetal, e aí um servia, ou era para produzir esterco, para poder utilizar como fertilizante, né? Como fonte de adubação para a produção vegetal. Mas o animal era um estorvo, era um problema. Então, o que se tinha era produção vegetal.
E aí, inclusive, nós vamos aprender isso aí, a zootecnia começou a surgir de dentro do foco de produção animal dentro da produção agrícola. Começou a ter, a voltar os olhos para a produção animal, a possibilidade do animal dar retorno econômico, aquele negócio todo. Então começou a surgir daí, ela surgiu na França, a partir desse conceito, dessa necessidade de estudar animais. Então surgiu a partir de lá. Então a agronomia é mais antiga. E por esse motivo a agronomia trabalhou muito tempo, no comecinho mesmo aqui, até acho que a parte de cirurgia eles faziam, né? Era trabalhado, né? Na agronomia. Só que aí essas coisas foram mudando, até por uma questão de que é, começa, começa não, foi acontecendo uma evolução dos conhecimentos. Se nós formos parar para ver hoje em dia, né, coisas que vocês vão se familiarizar mais aí, mas depois vão ter mais contato na agronomia aí, que não se tinha tanto defensivo como se tem hoje, tantas moléculas químicas que foram descobertas hoje, uso hoje em dia, não se tinha tanto avanço nas sementes, não se tinha tanto avanço no conhecimento do solo, não se tinha tanto avanço no conhecimento das pragas e doenças. Então isso foi tomando espaço, tomando corpo e começou a apertar as coisas. Não dá para eu colocar tudo isso dentro de um curso e mais outras coisas juntas. Começou a ter que, aquilo que eu já falei no começo, começou a ter que ter especificidade. Deixar de lado a área de construções, deixar de lado para poder focar em produção vegetal única e essencialmente. Do mesmo jeito que a gente chama de zootecnia, essa área na agronomia é a fitotecnia. Então, um agrônomo está se tornando muito mais um fitotecnista do que alguém bombril que mil e uma utilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fazia agronomia com foco em zootecnia. Até porque, no passado, até a década de 60, foi o primeiro curso que surgiu de zootecnia no Brasil, foi a década de 60, já do meio da década para frente, né? Até a década de 60, e mais um pouco depois disso, porque demorou para deslanchar, o primeiro curso surgiu no Brasil, foi ampliando, os grandes zootecnistas, na verdade, eram agrônomos. O cara gostava de zootecnia, não gostava de cirurgia, como a Michele falou, não gostava de cirurgia, não gostava da parte clínica, mas gostava de animais, então ele fazia agronomia. E esquecia a produção vegetal, focava só em produção animal. Aí o cara ia fazer mestrado fora do país, Estados Unidos, Europa, em produção animal, né, que em inglês chama-se Animal Science. Ia ser, aí doutorado também fora do país. Então os grandes zootecnistas do passado eram agrônomos, mas que não queriam saber de produção vegetal de jeito nenhum. Então essas coisas acontecem. Às vezes a pessoa faz agronomia com foco em zootecnia. Eu dei aula para agronomia, eu dei aula de nutrição animal. E você percebia lá um percentual aí de uns 20% da turma que tinha esse foco. Tinha foco em produção animal, mas estava fazendo agronomia. Porque a agronomia é mais conhecido, é mais antigo, tinha mais visibilidade, você encontra mais agrônomos por aí do que zootecnistas, então, por esse motivo. Mas as coisas, aos poucos, elas vão se assentando por uma questão natural. Não há espaço para se aprender sobre tudo. Se você for fazer um curso que vai tratar de produção animal e produção vegetal e sanidade animal e tudo mais, ou seja, envolvendo agronomia, zootecnia e medicina veterinária, você vai ter que ser um curso aí de uns 8, 10 anos, em vez de 5, né, para poder conseguir aprender, ver isso tudo. Então, essa é a minha visão. Essas coisas são bem... eu sempre trato dessa maneira, porque eu entendo e enxergo dessa maneira. Beleza? Obrigado, Ellen. Terminou já, né? Beleza. Então Sim, você fez curso técnico, tá terminando agora, né, Ellen? Estou Você é terminando uma das agora, que eu no devo ter caso. visto lá no primeiro ano, lá no Instituto, né? Por isso que eu estou dizendo que alguns rostos me parecem familiares, né? Inclusive, Sim, sim. Sempre eu via você passando ali, andando ali no né, parque. que eu estava desenvolvendo meu projeto, eu acho que lá nas outras. O Lucas, meu filho, está concluindo agora também, né? Não sei se vocês foram de mesma turma. Chega.
Não, a gente não foi da mesma turma. Eu acho que quando ele começou no A. Eu acho que ele estudou os 3 anos no A Ah, tá. e eu no B. Esse curso de vocês foi bem complicado. Vocês passaram 75% do curso, 65% do curso mais ou menos à distância, né? Foi bem complicado. Mas Sim, é, olha, foi é frustrante, bem, né? bem Porque é complicado. frustrante, porque você vê aí os ingressantes. Quem ingressou em 2020 com a pandemia, é, já com a pandemia, quem ingressou ainda teve o prazer de, em 2020, de entrar no, chegar aí na instituição e tal por uns dias. Mas quem ingressou em 2021, cara, o cara é filho de adolescente, né? Ele quer ir para o instituto, ele quer ter contato, ele quer ver as pessoas, ele quer ver o setor de produção, ele está empolgado com aquilo ali. E eu sei disso que eu trabalhei no primeiro ano, eu gostava disso, explorava isso no primeiro ano, explorava no bom sentido, né? Utilizando para canalizar essa energia do pessoal para eles reverterem resultado. E é frustrante quando o cara não consegue esse contato. Mas a vida é assim mesmo, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, às vezes as coisas nos exigem isso. Obrigado, Ellen. Vamos lá, Gabriela. De nada, peraí. Bom dia. Bom dia aí para todo mundo. Meu nome é Gabriela Junges de Souza Rosa, eu também sou formanda do curso técnico esse ano passado, né? E optei pelo curso de zootecnia porque desde sempre eu sempre gostei mais dessa área, não muito voltada à sanidade animal, mas voltada à nutrição e manejo mesmo, então optei por Ótimo, esse Gabriela. curso. Obrigado. É bom assim quando quem vem do curso técnico, não desmerecendo ninguém, mas que facilita essa visão, né? Até quem fez ali dentro. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o objetivo dos institutos, quando foi criado na época do governo Lula, era justamente isso. Era verticalizar o ensino, era facilitar o acesso ao ensino nas regiões do interior, né? Para o cara não ter que ficar pulando de galho em galho. Então, tá ali dentro de uma instituição, tá tendo contato, tá se preparando, né? Vendo a realidade para dizer assim, ó, é isso que eu quero, não, é isso que eu não quero, poder optar pelas coisas. E, inclusive, outra lei, digamos assim, no Instituto, uma pelo menos metade das vagas tem que ser para curso técnico. Tem que ter o curso técnico, aliado ao superior, porque já que é para verticalizar, tem que ter os caras entrando no médio para descobrir o que eles querem fazer. A outra é ter uma diversidade de cursos superiores, não no mesmo campus, né? Mas, por exemplo, Colorado do Oeste é um campus agrário, então vai crescer nessa linha aí, ambiental, parte agrária, biologia, tem tudo a ver. Vilhena é um campo de engenharia. Então você tem um curso técnico na área e tem um curso superior na área. Cacoal é um campus agrário igual a gente, Ariquemes também. Já Porto Velho é um campus já são dois campi da área de, não sei se matemática, física, essas coisas, né? Então, que facilita. E aí, mesmo a pessoa tá em Porto Velho, mas ele tem afinidade com agrárias, ele tem a chance de vir cursar em Ariquemes, né, que é mais próximo, ou Cacoal, enfim. Então tem essa possibilidade. Então, os institutos foram uma revolução na parte do ensino no país por esse motivo. Beleza, gente? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e apresentar como é que a gente vai trabalhar a disciplina, tá? Beleza? Então vamos Ok. lá. Tá aparecendo aí minha tela, né? Tá tranquilo e tá vendo aí? Beleza. Tá. Então Sim. vamos lá, gente. A apresentação da disciplina de zootecnia, né? Eu peguei essa imagem aí que era bem representativa. Né? Você tem ovinos, você tem equinos, ovinos, bovinos, aves, suínos. Você tem a produção de alimentos, né? Representada pelo trator aí. Você tem peixes. E essa casinha aí à direita, aí embaixo aqui é apicultura, né? Criação de abelhas, que também é um animal considerado doméstico. Depois vamos ver o conceito sobre animal doméstico, qual que é aí, né? E de produção. Vamos lá então, disciplina de introdução à zootecnia.
Essas disciplinas de introdução, elas foram criadas, é uma coisa mais recente assim, não sei de quantos anos, mas elas foram criadas justamente porque os cursos, eles dependem de uma base comum, né? Os cursos dependem de matemática, de química, de física, de comunicação e linguagem, e que tornava os alunos, o aluno entrava num curso já pensando em já enfiar, já com o pé atolado na jaca, já atuando, aquele negócio todo e tal. Isso não é possível, porque precisa ter uma base. E essa base, ela é de novo comum, né? Então, cara, eu vou ver matemática de novo, cara, física, química, biologia, né? História não tem tanto, mas, enfim, o cara fica estressado com isso. E é desanimador. Então, inseriram, não sei de quando começou isso, mas é uma coisa mais recente. Essas disciplinas, introdução, ou às vezes no caso veterinário aí chama de vivência, né? Vivência, que é onde você vai poder ter um contato prévio com tudo que você vai poder fazer ou ver ao longo do curso, tá? Com as possibilidades, com as perspectivas. Então, geralmente, o termo utilizado é introdução, né? Introdução à zootecnia, introdução à agronomia, introdução, enfim, a várias áreas aí. E a diferencial é que no curso de veterinário eles mudaram o nome. Quem concebeu o curso preferiu colocar vivência, né? Que é a mesma coisa, na verdade. Então, o objetivo é esse, que a gente possa ter aí esse contato prévio com o que vocês podem ter, a possibilidade do que terão ao longo do curso e como profissionais também. Então, vamos lá. Então, é de praxe a gente apresentar o plano de ensino, ou seja, quais são, no plano de ensino tem a ementa. A ementa são os conteúdos nucleares, assim, globais, né, os principais. Aí o conteúdo propriamente é destrinchando, abrindo, especificando mais essa questão da ementa, tá? Então vamos lá, a ementa com T mesmo, não é emenda não, é ementa. Então uma das coisas que nós vamos ver aí, começar vendo já, é o regime acadêmico e didático do IFRO, porque é preciso vocês saberem quem vem do curso técnico, beleza, mas quem não vem, como é que funciona, quais são os setores, isso é bem rápido, né? Administrativos, se eu precisar até para dar suporte, se eu precisar de resolver tal coisa com quem eu vejo, meu e-mail está dando certo, isso é apresentado naquela atividade que vocês tiveram ontem, mas às vezes não fica alguma coisa para trás, né? Então, o regime acadêmico, como é que funciona, quem é o coordenador de curso, qual a função da coordenação de curso, como é que funciona a questão didática, os recursos, as aulas, o que tem de regulamentação, de legislação, que vocês têm que seguir ou que favorece vocês, enfim, tá? Aí depois vamos fazer uma abordagem sobre ciências agrárias, a relação, eu já fiz uma prévia hoje ali sobre algumas coisas, né? Qual a relação de todas as ciências agrárias, as demais ciências agrárias, agronomia, medicina veterinária, engenharia florestal, que possa existir, e a zootecnia, para entender, para situar, pontuar qual que é o espaço da zootecnia dentro desse âmbito. A importância social e econômica da produção animal, né? A gente produzir alimentos, produzir proteína animal, tem a sua importância, ainda mais quando a gente percebe que há um déficit nutricional no mundo hoje em dia. Na realidade, a deficiência alimentar, ela está acontecendo, já está acontecendo por uma questão econômica. Então, alguém aí, só me respondam, por favor, responda no áudio, se alguém souber. Vou dar um tempo, se ninguém responder, porque talvez não tenha informação. Vocês já viram falar sobre a FAO? F-A-O? FAO. Conhecem? Provavelmente não, né? FAO é uma entidade, um organismo da ONU, né? A ONU, vocês já viram falar, né? Organização das Nações Unidas. E a FAO é um organismo da ONU que cuida da alimentação no mundo. A FAO faz pesquisa sobre perspectivas, projeções de alimentos no mundo, se tem, se não tem. Isso é uma coisa que a gente não dá muita importância no Brasil, porque entrando no Brasil e estando numa condição confortável, ninguém é morador de rua, ninguém está passando fome, ninguém está numa região do Nordeste, por exemplo, onde as coisas são mais difíceis de produzir e tudo mais. Então a gente não tem muito foco nisso, às vezes não se preocupa com isso.
Mas a FAO já fez estudos que se todo mundo tivesse dinheiro no bolso hoje em dia, não teria alimento para todo mundo. No mundo não teria alimento suficiente para alimentar bem as pessoas. E tem pessoas morrendo de fome por uma questão, por exemplo, que nem na Síria. Recentemente eu recebi um pedido de ajuda que fazem desses organismos, né? Entidades, a VAS e tudo mais, relatando que uma família, um grupo de 7 irmãos, o pai foi assassinado na guerra, a mãe também morreu na guerra, e os 7 irmãos morreram de fome. Morreram de fome. Tem pessoas morrendo de fome no mundo hoje. Tem pessoas passando fome no mundo hoje. Tem pessoas cuja o aporte nutricional de proteína e de energia não é o suficiente para se manter, né? A quantidade de calorias, de proteína não é o suficiente. Então, assim, se por um lado a gente tem que, depende dos governantes, uma questão de evitar conflitos e tudo mais, né? Que quando o cara tá bem, o negócio dele é só brigar. Tá rico, tá bem, tá com a barriga cheia, vai brigar. Se tivesse passando fome, não iria. Então, se por um lado os governantes têm que controlar evitar esses problemas, por outro a gente tem que, enquanto da área de produção, procurar focar para ter resultado de produção. Então, essa importância social e econômica também, né, da produção animal para alimentar as pessoas, né? Para produção vegetal também, mas nosso foco é produção animal, né? A zootecnia é essencialmente produção animal. Vamos ter um conteúdo global sobre estudo da história da ciência da zootecnia, que nós vamos ver como surgiu, né, como evoluiu a zootecnia, a adaptação econômica dos animais e os principais campos de atuação da zootecnia, que é o melhoramento animal, já comentei sobre isso, né? Então a zootecnia ela atua, eu costumo dizer que é uma mesa com 4 pernas, né? Então você tem o melhoramento animal. Se for pegar numa ordem que é dado mais importância, eu teria a nutrição aqui primeiro, né? O melhoramento animal depois, a reprodução animal, o manejo, isso seriam as 4 pernas, os 4 pilares. E a união desses 4 pilares, seriam como se fosse uma mesa, seria a gestão, unindo tudo. O tampo da mesa seria a gestão, e as 4 pernas da mesa seria o melhoramento e nutrição, a reprodução e o manejo. Manejo adequado, né? Bem-estar animal, como foi comentado hoje aí e tudo mais. Então, é como se fosse uma mesa. São 4 pilares que dão suporte, mas não param de pé sozinhos. E o tampo unindo esses 4 pilares para fechar e manter isso sólido de pé. Então, a gestão é extremamente importante, administração e gestão. Vocês vão ter uma disciplina só sobre isso. A administração e a economia rural. Se eu não me engano, é algo desse tipo. O objetivo geral da disciplina objetivo geral, o que se espera que vocês, no final do semestre, tenham acumulado? Acumulado a compreensão do significado da zootecnia e o papel de vocês enquanto acadêmicos do curso, através do conhecimento do campo de estudo da zootecnia, que aí é o seguinte, é para vocês possam estar preparados com essa disciplina, espera-se, para desempenhar bem nas demais. Não com conhecimento técnico, mas com conhecimento do que pode ser conhecido, do que pode ser absorvido, né? Então, o conhecimento do campo de estudo, da história, dos objetivos da zootecnia e interação com o regime acadêmico e didático do campus, interando com o melhor de vocês, utilizando o melhor que o campus possa oferecer. Objetivo específico, o que vai ter que ser atingido para atingir esse global aqui, né? O que especificamente tem que se conseguir para atingir esse todo. Conhecer as instalações e unidades educativas de produção do campus. Então, conhecer essas unidades, para o pessoal do técnico, apesar que o técnico, como eu disse, né, na turma que está se formando agora, foram 2 anos à distância, então muitos nem conhecem direito as instalações, mas quando se fosse em períodos normais, tem o caso do William aí, que terminou há mais tempo e deve conhecer melhor as instalações, teve mais contato com todas elas, mas a gente ir nas unidades, né, atuá-la um pouco, passar um período lá na disciplina, passar um período lá executando a atividade da disciplina, né? Na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, atuando lá, auxiliando 1 dia, 2 dias, uns dias, né? Dentro da disciplina. Isso a gente
precisa de voltar presencial para que isso aconteça, tá? Conhecer com mais profundidade o que são ciências agrárias, né? E conseguir distinguir dentro das ciências agrárias a zootecnia com a sua atuação e tudo mais. Conhecer os campos de atuação